Oi, gente! Como vocês estão? Eu sou a professora Carol e nossa aula de hoje será sobre o início da colonização. Ela é destinada ao 5º ano. Antes de começar a falar sobre a colonização do Brasil, nós vamos recapitular o que nós vimos nas aulas anteriores. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre as grandes navegações, certo? O que foram as grandes navegações? Aquela série de viagens de exploração marítima feita por portugueses e espanhóis inicialmente à procura de especiarias, certo? Pelo mundo. Nessas expedições, em 22 de abril de 1500, a expedição portuguesa comandada por Pedro Álvares Cabral chegou ao território onde atualmente é o Brasil. E como foi esse primeiro contato? Quando as caravelas portuguesas chegaram ao território brasileiro, eles deram de cara com os indígenas. E eles eram pessoas completamente diferentes, os portugueses e os indígenas. Os portugueses todos vestidos e os indígenas todos sem roupa, e de culturas totalmente diferentes. Vocês podem imaginar como foi esse primeiro contato? Nessa imagem que eu trouxe para vocês podem ver as caravelas chegando e os indígenas recepcionando essas pessoas que eles nunca tinham visto na vida. E como foi a primeira impressão que os portugueses tiveram dos índios? Nesse trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da expedição de Cabral, nós podemos ver como foi a impressão que ele teve, qual foi a impressão que ele teve ao se deparar com os indígenas. Ele escreveu essa carta ao rei de Portugal, Dom Manuel. E ele falou assim: a pele deles é parda, meio avermelhada. Eles têm bons rostos e narizes, e são bem feitos. Andam nus, sem nada que cubra seus corpos, e não fazem menor caso de cobrir ou mostrar as vergonhas. E são tão inocentes nisso como ao mostrar o rosto. Então ele falou ao rei de Portugal que aqui no Brasil tinham essas pessoas que andavam peladas, e que eles não tinham vergonha, eles mostravam o corpo nu, assim como mostram o rosto. Então, os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil em 1500, e de 1500 a 1530, eles não se preocuparam em colonizar essa nova terra, certo? E esse período é conhecido como período pré-colonial, ok? Então, nesse período, os portugueses exploraram economicamente esse território. E qual foi o primeiro produto que eles exploraram economicamente aqui? O pau-brasil, que era bastante valorizado na Europa. Ele servia para fazer tintura vermelha e tingir os tecidos. Então esse foi o primeiro recurso natural que foi explorado pelos portugueses no território brasileiro. E os portugueses, eles utilizavam a mão de obra indígena para a extração do pau-brasil. Como é que eles faziam isso? Os indígenas, eles trabalharam na extração do pau-brasil realizando o corte e o transporte. E em troca, eles recebiam produtos trazidos da Europa, como facas e machados. Essa troca de serviços, sem haver o financeiro, sem troca de dinheiro, é chamado de escambo. Então, os indígenas, eles trabalhavam em troca de materiais que eles nunca tinham visto, como machadinhas, facas, e esses materiais que eles não tinham facilitavam a vida deles. Então, eles trabalhavam em troca desses objetos. A partir de 1530, como a extração do pau-brasil estava dando muito lucro para Portugal, outros reinos sentiram vontade também de visitarem o Brasil. Então, por medo de invasões, Portugal ele deu início ao processo de colonização, certo? E colonizar nada mais é do que povoar e desenvolver atividades produtivas nesse território. Como é que eles começaram a colonizar esse novo território? Eles criaram as capitanias hereditárias, certo? As capitanias hereditárias, como vocês podem ver aqui na foto, nessas capitanias, eles dividiram o reino em 15 lotes, certo? Isso aconteceu em 1534. A coroa portuguesa, ela dividiu o território em 15 lotes, que ficaram conhecidos como capitanias hereditárias.
Esses lotes eles foram dados aos donatários, que eram pessoas de confiança do rei de Portugal, certo? E esses donatários, eles se comprometeram a povoar a terra com gente portuguesa e investir em atividades econômicas. Mas não foi bem isso que aconteceu, certo? Muitos donatários não tinham recursos para investir nesse projeto das capitanias hereditárias. Outros não se interessaram em ocupar suas terras porque Portugal era muito distante do Brasil e eram muitos dias de navio, então eles não ficaram muito interessados em virem para cá. Além disso, o clima também era muito diferente e aí eles não se interessaram em ocupar essas terras que ganharam do rei. E também alguns morreram em conflito com os indígenas, porque a terra já era dos indígenas. Então, eles não aceitavam que outras pessoas viessem e ocupassem o lugar que eles entendiam que eram deles, entendeu? Então, essas capitanias não deram muito certo. O governo português, o rei de Portugal, ele criou e implantou o governo geral, que era o lugar onde as decisões políticas e econômicas seriam centralizadas, certo? Existia um governador geral e esse governador tomava todas as decisões, as políticas e as econômicas. Então, essas decisões elas foram centralizadas, mas as capitanias continuaram existindo, certo? E algumas delas deram origem às províncias que constituíram os atuais estados brasileiros. Então, com esse início da colonização, certo? Também começaram a surgir as atividades agrícolas e eles precisavam de pessoas para trabalhar na agricultura. Então, o que eles fizeram? Começaram a escravização dos indígenas, certo? E esses portugueses eles passaram a explorar ainda mais o trabalho dos indígenas nas plantações de cana-de-açúcar, só que dessa vez como escravos. Em 1554, os jesuítas, que são padres da Companhia de Jesus, que vieram ao Brasil para catequizar os indígenas, eles fundaram um colégio no interior da capitania de São Vicente, certo? Eles fundaram esse colégio porque eles tinham a intenção de catequizar os indígenas, convertê-los ao catolicismo. Então, ao redor desse colégio foi criada uma vila chamada Vila São Paulo, que depois se tornou a cidade de São Paulo, certo? E no final do século XVI, os habitantes dessa vila de São Paulo organizaram as bandeiras de preação. O que eram essas bandeiras de preação? Eram expedições que foram formadas por esses habitantes para capturar os indígenas nos sertões do Brasil, certo? Eles organizaram essas bandeiras de preação, que eram essas expedições para capturar os indígenas e escravizá-los. Os membros dessas expedições, eles eram chamados de bandeirantes, ok? E esses indígenas que eram aprisionados nessas bandeiras eram levados às fazendas paulistas ou vendidos aos donos dos engenhos de açúcar do Nordeste para trabalharem na condição de escravizados. É certo que os indígenas eles não se entregavam pacificamente e ocorreram muitas batalhas, muitos indígenas foram dizimados e outros tiveram que fugir, se separar da família, da aldeia. Então, com esse aumento da produção de açúcar no Brasil, os colonos eles passaram também a trazer pessoas da África para trabalhar como escravizados, certo? Esse era um tipo de comércio que a coroa portuguesa lucrava muito com os impostos. Então, esse tipo de comércio cresceu muito. E os africanos eles eram trazidos para o Brasil em condições desumanas. Eles eram amontoados dentro de um navio, sem comida, sem lugar para fazer necessidades. E muitos chegavam aqui já mortos. Quando chegavam, eram vendidos separados de sua família. Então, os filhos eram separados dos pais, separados das mães. Cada um era vendido para um lugar diferente. Então, esses europeus eles escravizaram milhões de pessoas, retirando deles a condição humana e a dignidade. Então, assim como os indígenas resistiam à escravização, os africanos e os afrodescendentes também resistiam.
De qual modo? Eles continuavam preservando os elementos das culturas, de suas culturas, como as práticas religiosas, as festas e as comemorações. Causavam prejuízos aos senhores de engenho, quebrando ferramentas, queimando plantações, trabalhando de forma mais devagar para dar prejuízo financeiro aos senhores de engenho, por exemplo. E alguns fugiam e formavam comunidades em meio à mata, em regiões de difícil acesso, essas comunidades são chamadas de quilombos. Então, como era formado o engenho de açúcar? O engenho, durante o período colonial, ele era uma atividade muito lucrativa, porque o açúcar era um produto raro e muito caro. Isso foi que estimulou os portugueses a darem início a essa produção aqui na colônia, certo? Essa maior parte do trabalho no engenho era realizada pelos africanos escravizados. Como era a sociedade colonial nessa época? No período colonial, as famílias elas eram patriarcais. O que é uma família patriarcal? É aquela família que é obediente à imagem de um homem, que pode ser o pai, pode ser o esposo. Então, toda a família obedecia às ordens desse homem, certo? O patriarca. E as mulheres nessa sociedade, elas não tinham liberdade para fazer escolhas, elas eram submissas, certo? Eram donas de casa. E a educação de meninos e meninas também era diferente, certo? Os meninos, eles eram educados, eles iam à escola, eles podiam ter uma profissão. Já as mulheres, elas eram educadas para serem donas de casa, boas mães, né? Cuidar da família. Como esses lucros, como essas atividades estavam sendo muito lucrativas do comércio do açúcar, isso começou a chamar a atenção, atrair o interesse de outras nações, certo? Como os holandeses. Então, os holandeses, entre 1630 e 1654, eles dominaram a capitania de Pernambuco, que era a principal produtora de açúcar da colônia, assim como dominaram outras capitanias, certo? E essa vinda dos holandeses, ela gerou transformações, principalmente no Recife, porque esses holandeses, eles abriram novas estradas, pavimentaram ruas, construíram pontes e canais e emprestaram dinheiro para que os senhores de engenho pudessem modernizar e produzir ainda mais açúcar nesses engenhos. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Para complementar os estudos, leiam o capítulo que fala sobre o início da colonização no módulo de vocês. Qualquer dúvida, podem me perguntar e até a próxima.